Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Órgão Administrativa do Egrégio Órgão Especial do dia 14 de julho de 2014. Submeto à aprovação desta eglagem plenário a ata administrativa da sessão administrativa ordinária do Egrégio Órgão Especial, realizada em 16 de junho de 2014. A ata de número 31 de 2014. Alguma objeção? Algum esclarecimento? Alguma dúvida? Portanto, aprovada. Vamos ao pregão do primeiro processo. É o processo 579872 de 2014. Assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região acerca da possibilidade da cessão para exercer função comissionada FC3 da servidora Carla Nunes de Lima àquele tribunal. Interessado: Francisco Hildo Lacerda Dantas, desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Com a palavra a doutora Silvia. Já passei o voto aos colegas. Na forma do parágrafo 6º do artigo 193 do Regimento, a necessidade da equivalência do número de servidores com o órgão cessionário. No caso em tela, há um servidor do nosso regional exercendo atribuições de seu cargo junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região e não há nenhum servidor daquele órgão em exercício neste tribunal. Portanto, não há equivalência, daí porque eu voto pelo não acolhimento do presente pleito de sessão. Pois não. Algum esclarecimento? Não. Alguma divergência? Decisão unânime, portanto. Próximo. Processo 669418 de 2014. Assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca da possibilidade da cessão para exercer função comissionada FC6 da servidora Mariana Freire Santos Estrela àquele tribunal. Interessado: Mário César Ribeiro, desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Com a palavra a doutora Silvia. Exatamente pelos mesmos motivos, também há um servidor do nosso regional exercendo atribuições junto ao TRF da 1ª Região e nenhum daquele órgão em exercício em nosso tribunal, daí porque eu voto também pelo não acolhimento do presente pleito. Algum esclarecimento? Divergências? Decisão unânime, portanto. Processo número 3. Processo TRT-MA, número 689692, de 2014. Assunto: proposta de alteração de município de vara trabalhista criada pela Lei 12.427, de 2011. Requerente: Anélia Lichum, desembargadora corregedora regional. Com a palavra a doutora Silvia. Também passei o voto aos colegas. Estou entendendo que merece acolhimento a proposta apresentada, que propõe a transferência de uma vara do município de Santo André para o município de Mogi das Cruzes e a transferência de uma vara do município de São Bernardo para o município de Diadema, ressaltando que ambas as varas, tanto de Santo André como de São Bernardo do Campo, criadas pela Lei 12.427/2001, ainda não foram instaladas. Pois não. Algum pedido de esclarecimento? Nenhum. Alguma divergência? Decisão unânime, portanto. Senhora presidente? Pois não? Só uma pergunta. Quando a doutora Anélia vota, eu não estou votando. Ela está anotando isso, né? Porque acho que eu só vou votar num aqui que eu sou a proponente, não é isso? Uhum. Por quê? Não é porque a ela senhora não está votando. Porque eu estou substituindo a doutora Anélia. Como a proposta... Atua hoje, no dia de hoje. Estou substituindo todos esses dias. Mas como ela está aqui e ela é a proponente, nessas eu não voto, não é isso? Eu creio que vota assim na condição de membro da corte. Não, mas eu não sou do órgão especial.
Ah, entendi. não é. Claro, Ela correto, faz parte correto. do É órgão verdade, especial. desculpe, tem razão. Né? Toda então, razão. por exemplo, Tem toda razão. na extra pauta, como eu sou proponente, como corregedora, aí eu voto, né? Com certeza, Só pra claro. consignar. Tinha Obrigada. esquecido que Vossa Excelência não pertence ao órgão especial. É verdade. De forma, portanto, que então a doutora Sônia não está votando nesse caso, mas ainda assim a decisão é unânime, né? Com relação ao processo de número 4, é um processo que a gente busca a homologação do resultado do concurso para provimento de cargos da carreira de técnico judiciário, área administrativa, especialidade de segurança. Esse processo veio separadamente dos demais, em razão da especialidade, porque para essa especialidade havia necessidade de se promover mais de um tipo de prova e, portanto, ele veio separado por essa razão. Indago se há alguma dúvida quanto a essa questão da homologação do concurso, ou também se podemos constar que está sendo homologado por unanimidade? Ok. Então, decisão unânime, portanto. Vamos ao processo extra-pauta. Processo TRT-MA número 714628 de 2014. Assunto: proposta de especialização de varas trabalhistas. Requerente: Sônia Maria Prince Franzini, desembargadora do Trabalho, corregedora regimental. Senhora presidente, só eu quero informar que eu não voto nesse. Sim, claro, pois não. Doutora Silvia? Passei o voto aos colegas. Neste caso, eu também estou votando no sentido de se acolher a proposta apresentada de especialização de varas da Fazenda Pública no município de São Paulo, com a criação, pela conversão de varas já existentes, de 4 varas especializadas na Fazenda Pública no Fórum Rui Barbosa, com jurisdição sobre as regiões Centro Expandido Oeste e Norte, e designação de vara na Zona Leste e na Zona Sul para atuarem como varas especializadas, sem prejuízo da distribuição de outras ações em número proporcional, até que o volume processual registrado justifique a implantação de competência única nos termos da fundamentação. Pois não. Só vou fazer alguns esclarecimentos em razão da especialização dessas varas. O desembargador Ariano possivelmente vai pedir vista e por isso que eu vou fazer alguns esclarecimentos. Eu gostaria de dizer que a iniciativa da criação dessas varas foi decorrente das procuradorias, todas as procuradorias de São Paulo, que trabalham em São Paulo. Procuradorias da União, do município, do Estado e de todas as autarquias de São Paulo. Eles, logo no começo da nossa gestão, há uns, digamos, 2 ou 3 meses depois, eles vieram conversar conosco e buscavam essa especialização das varas aqui em São Paulo. Diziam que eles tinham bastante dificuldade em relação às decisões, sobretudo em relação às decisões proferidas por São Paulo, porque como nós éramos um número muito grande, tínhamos decisões muito conflitantes em relação ao poder público. E entendiam que era uma medida salutar, porque estaríamos procedendo na questão da especialização, permitindo que o magistrado tivesse um conhecimento mais aprofundado do direito público. Com o tempo, eu também passei a perceber que realmente essa especialização era necessária. Eu passei a perceber isso porque a presidência recebe um grande número de reclamações no Supremo Tribunal Federal em razão das decisões que os nossos magistrados tomam em relação às questões públicas envolvendo entes públicos, né? E achei que realmente era uma coisa muito importante para se fazer e muito necessária. Mandei fazer um estudo, esse estudo para saber a quantidade da grande demanda, se a gente tinha demanda suficiente para isso, e a gente constatou que realmente estava tendo uma grande demanda em face da crescente terceirização de serviços dos órgãos públicos, de forma que essa iniciativa das procuradorias,
que estiveram várias vezes na presidência reiterando esse pedido, me pareceu razoável e achei que seria uma forma de a gente resolver essas questões. Por que nós estamos trazendo esse processo agora? Porque, como nós vamos instalar em breve, se Deus quiser, o Fórum da Zona Sul, nós teremos algumas varas um pouco menos carregadas aqui na capital e já queríamos resolver essa questão, implantando já no Fórum da Zona Sul uma vara especializada e também transformando algumas varas aqui do Rui Barbosa nessas especialidades. Parece-me que a experiência vivida aqui próprio no tribunal, onde a gente tem sessões especializadas, a gente chega à conclusão de que as nossas decisões ficam muito mais coerentes e racionais. De forma que eu estou fazendo essa explicação só para submeter aos senhores a essa questão. Entendo dessa forma. Parece-me que alguém gostaria de fazer algum comentário, não é? Doutor? Eu peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra. Com a palavra, pois não. Eu me surpreendi com essa questão, pois não. Inclusive que vem extra pauta. Eu recebi o voto 2 dias antes da sessão, e hoje é uma sessão que está bastante esvaziada. Nós temos aqui quase metade do órgão especial. E a primeira questão que me vem à mente, senhora presidente, é que o órgão especial não tem competência para essa matéria. E nem o Tribunal Pleno, que talvez, por cautela, devesse ser consultado. O artigo 650 da CLT, ele fala que a jurisdição da vara do trabalho abrange todo o território da comarca em que tem sede e só pode ser estendida ou restringida por lei federal. Não há nenhuma previsão de que o órgão especial possa criar varas especiais que eu estou vendo nesse momento como tribunais de exceção. Por quê? Porque, vindo essa demanda das procuradorias, a primeira questão que eu levanto é que as procuradorias não têm competência para interferir na administração dos tribunais. E o pano de fundo dessa questão tem 2 consequências, uma benéfica para essas procuradorias, que é facilitar o seu trabalho. Elas poderiam se concentrar em algumas varas. E a outra é perigosíssima. Quando se fala que isso resultaria num maior conhecimento dos magistrados para conhecer dessas matérias, eu considero até uma ofensa ao Poder Judiciário. Porque eu tenho certeza absoluta que todo magistrado de primeira instância tem competência e conhecimento profundo para julgar essa questão. Eu creio que todo magistrado de primeira instância tem conhecimento profundo e competência para julgar essas questões. E o que poderíamos ter, sim, é uma coisa que já ocorreu quando se criaram as famigeradas varas de execução, que não foi criada dessa forma, eram juízes substitutos, é que se pode interferir no tipo e na orientação jurisprudencial da solução dessas demandas, pondo por terra toda a riqueza e criatividade que a capacidade jurídica dos magistrados de primeira instância tem, por atos administrativos que condicionariam o resultado mediante simples escolha deste ou daquele pensamento para conduzir aquela determinada vara. Eu vejo que, de forma alguma, uma medida dessa poderia evitar as reclamações ao Supremo, a menos que houvesse uma intervenção administrativa colocando nessas varas magistrados que pensem como o Supremo apenas, e deixando de lado os demais magistrados com seu livre pensamento. Eu não vejo como uma especialização possa contribuir, de qualquer maneira, para o bem do Poder Judiciário. Mesmo porque, com o avanço
e com o risco que nós corremos, que é iminente, de aumentar mais ainda a terceirização, isso é uma bola de neve. Todo e qualquer processo, daqui a um tempo, terá uma empresa ou um órgão público pendurado numa reclamação contra uma prestadora de serviço. E tudo isso iriam para 2, 3 varas, e todas as demais ficam fora. Eu não vejo praticidade nisso, não vejo legalidade nisso. E eu não vejo por que um processo desse venha ao órgão especial. No regimento não há nada que diga que o órgão especial tem competência para esse tipo de matéria. O artigo 73, mencionado no voto, que fala em jurisdição, ali autoriza a corregedora, que não é autora da proposta, pelo que vejo aqui, a proposta de autoria da desembargadora, que esteve lá um dia substituindo a corregedora. Essa proposta que não é da corregedora, se fosse baseada no artigo 73, autoriza a modificação de jurisdição do ponto de vista estritamente territorial, que é o sentido que o artigo 650 da CLT trata a jurisdição de vara. Não, de forma alguma, o sentido lato sensu de jurisdição que chegue à competência quanto à matéria. Não existe exemplo na Justiça do Trabalho de vara especializada por matéria. Esse artigo que autoriza, do regimento, o 73, autoriza a corregedoria modificar jurisdição, tem a ver com a questão de enfrentamento do volume de processo, que foi exatamente o que ocorreu aqui no primeiro processo que votamos hoje, em que a corregedoria propõe o remanejamento da vara de São Bernardo, da vara de Diadema, levando em conta a alocação do potencial de trabalho diante do volume de trabalho em cada jurisdição. É isso que o regimento autoriza. O regimento não autoriza a corregedoria a criar vara especializada, criar juízos de exceção. Isso, para mim, é juízo de exceção. Quando se cria um juízo especial para julgar uma causa especial. Quando a causa é a mesma, a matéria é a mesma. A empresa responderá a um juiz quando o processo é movido pelo empregado só diante da prestadora e responderá diante de outro juízo quando o colega desse empregado, da mesma prestadora, colocar a fazenda como responsável subsidiária. Isso, para mim, é juízo de exceção. E eu não vejo, então, a competência do órgão especial. E não vejo nem a do pleno, diante da regra expressa do artigo 650, que fala que, neste caso, depende-se de lei federal. Mas eu admitiria até que a matéria fosse discutida por um tribunal pleno, numa sessão ampla, com ampla participação. Por isso, senhora presidente, que eu estou diante de ser um processo extra-pauta, que nos pegou a todos de surpresa, e eu falo aqui de improviso, sem um estudo mais aprofundado, não me sinto em condições de levar adiante, por isso que eu estou pedindo a retirada do processo, ou então a remessa do caso para o tribunal pleno. Pois não. Com relação à retirada do processo, eu realmente não vou fazê-lo, até porque eu estou submetendo à apreciação dos senhores. Se o órgão entender que deve ser do pleno, remeteremos para ele. Se não, nós vamos apreciar, que evidentemente o órgão especial poderá rejeitá-lo caso queira. Vamos então, primeiro, alguém mais queria se manifestar? O doutor Rafael está com a palavra. Perdão. Alguém mais? Eu gostaria. Podemos passar primeiro para o doutor Rafael? Sim, tudo bem. Por favor, doutor Rafael. Senhora presidente, esse é um assunto realmente de grande importância e muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas inquietações e que estaria, sim, a meu ver, data máxima vênia, a merecer um debate, uma reflexão amadurecida de todos os magistrados, não só os que estão incumbidos da deliberação da proposta,
mas, inclusive, de ouvir até a opinião dos magistrados de primeiro grau, que têm uma opinião muito importante sobre a realidade da primeira instância. Então, é um assunto que, de fato, surgiu de última hora, como um extra-pauta. Eu também não tive tempo suficiente para um estudo mais aprofundado, e um estudo mais aprofundado também se tornou prejudicado pela ausência do ato normativo, da minuta do ato normativo, que deveria acompanhar a proposta. Salvo o melhor juízo, o ato normativo que regulamenta as peculiaridades de uma divisão de competência deveria constar. Como resolver questões simples, como, por exemplo, os quantitativos de processos envolvendo simples responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública, e como que as execuções serão tratadas sem que as secretarias tenham um apoio consequente de estruturas de contadores especializados nessas questões. Então, a meu ver, data vênia, a proposta não merece ser conhecida. Não merece ser conhecida pela ausência do ato normativo, que é indispensável para o seu pleno conhecimento. Fora isso, entendo que a competência é do Tribunal Pleno para deliberar sobre isso. O penúltimo processo que nós apreciamos hoje versava sobre matéria de redistribuir jurisdição, não de redistribuir competência. Este trata de redistribuir competência, é outra matéria. Para a redistribuição da jurisdição, o regimento interno tem uma justificativa, um fundamento, e incumbe isso à corregedoria. E com muita razão, porque é justamente a corregedoria que está diretamente em contato com as necessidades, das demandas, da carga de trabalho das varas, as que estão sob excessiva demanda e as que têm a condição de fornecimento de alguma outra vara mais ociosa para um remanejamento. Então, para reorganizar a jurisdição, há uma disposição expressa. O regimento interno tem uma disposição expressa no artigo 58, inciso 13, sobre especialização de turmas, portanto, tratando de matéria de competência e não de jurisdição. Não tem uma disposição sobre especialização de varas, mas a disposição existente sobre especialização de turmas é extremamente útil e válida para indiciar perfeitamente que a matéria de competência merece ser apreciada pelo Tribunal Pleno. Então, eu voto, senhora presidente, dessa maneira, de que entendo que a proposta não merece ser conhecida por falta do ato normativo e, superada essa questão, a competência entendo que é do Tribunal Pleno. Pois não. Alguém mais quer se manifestar, doutora Sônia? Não, senhora presidente, eu só gostaria aqui de consignar que o colega citou que uma colega desembargadora na corregedoria, por um dia, veio assinar. Eu quero dizer que eu estou substituindo a doutora Nela por 30 dias. Também, antes de assinar, li muito, com toda essa experiência minha no tribunal. Eu já vou fazer 20 anos de tribunal. Já exerci a presidência desse tribunal em substituição quando o doutor Décio esteve fora, quando eu era vice-administrativa. Fiquei 4 anos na administração e eu acho que eu tenho conhecimento suficiente e não o fiz apenas assinando por um dia. Eu também conversei com a corregedora regional que acabou de sair, ela era favorável à proposta e dentro do meu entendimento, eu assinei essa proposta da senhora presidente e a trouxe para o pleno. Encaminhei e foi colocada. Então, é apenas para consignar que realmente não foi apenas um dia e que eu assinei essa proposta. Muito obrigada, senhora presidente. Pois não. Falta educação? Claro, Eu gostaria, logicamente, da experiência da desembargadora Franzini, da colocação da proposta. Eu também entendo que nós deveríamos nos debruçar mais sobre essa matéria, estudar com mais vagar
E, para tanto, se Vossa Excelência não for retirar o processo de pauta, eu peço vista para uma análise melhor, principalmente porque, sem demérito da proposta, que logicamente como Vossa Excelência mesmo esclareceu, trata-se de um pleito das procuradorias, não só de de todas as procuradorias, inclusive a Procuradoria do Estado, etc., deve ter alguma razão para isso. Eu, em princípio, sou sempre contra as especializações. Eu acho que determinadas matérias, análise de determinadas matérias por 4 varas, como Vossa Excelência citou, tenho dúvidas sobre digamos, de que seja isso a melhor forma de resolver uma matéria. Eu acho que é mais democrático. A diversidade, eu acho que é a garantia de um bom julgamento. Não me preocuparia com a crítica do Supremo, mesmo porque tantas vezes nós votamos de uma forma que não se alinha muito bem com o Supremo, que é, dentro do Poder Judiciário, algo mais político do órgão judiciário. Eu acho, então, senhor presidente, que o assunto realmente, como disse o doutor Ariane, também como bem complementou o desembargador Pugliese, a ausência do ato normativo dificulta a análise e, em princípio, também acho que essa matéria devia ser discutida no pleno e não pelo órgão especial. Por isso, eu peço vista do processo. Pois não. Pois não. Acho que eu não teria muita coisa a acrescentar, vou pontuar só 1 ou 2 aspectos. A questão levantada pelo doutor Pugliese é da maior relevância. Não é uma questão, uma sutileza técnica, é uma questão da maior relevância, a distinção entre jurisdição e competência. E já se viu, pelo teor das propostas, que esse órgão especial ele está aberto às discussões que venham à pauta. Ninguém está aqui escolhendo temas, mas o que nós precisamos é dar tratamento distinto ao que é distinto. A questão anterior é uma questão que diz respeito à jurisdição. Aqui nós estamos discutindo competência. Segundo aspecto, ainda dentro do que foi pontuado pelo doutor Ariano e pelo doutor Pugliese, eu gostaria de lembrar que essa questão não tem nenhuma sinonímia com o debate travado aqui a respeito da criação das SDI, das várias SDIs e das 2 SDC, da SDC. Não há nenhuma sinonímia nessa questão, e mais, as questões que envolveram a reforma regimental foram questões que demandaram meses e meses de discussão. E é isso que me preocupa. Quer dizer, de repente nós ficamos meses e meses debruçados sobre questões que desse mesmo peso, ou talvez um peso até menor, e de repente nós temos que decidir, com todo o respeito, de forma assodada, num grupo de 16 magistrados, uma questão que diz respeito ao funcionamento dessa Justiça do Trabalho e da competência de varas. Não vejo nem urgência e nem vejo uma razão substantiva para que nós tenhamos que decidir essa matéria num colégio de 16 membros, desprezando a opinião de mais de 90 quadros desse tribunal, num tema que pode passar perfeitamente pelo pleno e deve passar pelo pleno. Então, eu voto pelo não conhecimento da matéria, acompanhando o doutor Rafael Pugliese, e se for vencido quanto ao conhecimento, no mérito, acompanho a proposta dos demais colegas que me antecederam, no sentido de que essa matéria seja encaminhada ao pleno. Pois não. Então, vamos colher os votos sobre essa primeira a questão preliminar, de enviá-la para o pleno. Doutora Silvia? Eu voto pela manutenção no órgão especial. Doutora Hilma? Eu voto pelo envio para o pleno. Doutora Nélia, seria a doutora Sônia no lugar da doutora Nélia. Isso, eu também voto para a manutenção no órgão especial. Desembargador Odete? Para o pleno. Desembargador Fernando? Também a competência do pleno. Desembargadora Tânia? Para manter a proposta da doutora Sônia.
Desembargadora Maria Ângela. Competência do Pleno. Desembargador Rafael já se manifestou pelo Pleno. Também o desembargador Trigueiros. Desembargador Valdir Florindo. Senhor presidente, também penso que deva ser encaminhado ao Tribunal Pleno. Ao Pleno. Desembargadora Maria de Luiz Antônio. Desembargadora Doris. Desembargador Mauriano também já se manifestou. Doutora Regina também. Doutor Álvaro. Pelo Pleno. Pelo Pleno. De forma que a grande maioria entendeu enviar a proposta para o Pleno e assim, portanto, será feita. Fica prejudicado, portanto, o pedido de vista, né? Pois não. Será, portanto, enviada para o Pleno. Temos concluído? Senhora presidente, pela ordem. Pois não, eu só queria questionar, impugnar o voto da doutora Franzino, que ela não integra o Tribunal Pleno, e não é porque ela é autora da proposta que ela pode votar no Tribunal Pleno, no órgão especial. Eu quero constar em ato que eu impugnei o voto dela. A desembargadora Ariana, ela hoje é corregedora. Ela está na condição de corregedora, e o corregedor, de forma, integra o órgão especial. Quem estava participando do órgão especial como corregedora era a doutora Anélia, até agora. A doutora Anélia está em férias. A doutora Anélia hoje não está na corregedoria. Quem está na corregedoria hoje é a doutora Sônia. Ela é a corregedora regional na data de hoje. Ah, tá bom, é porque eu vi a doutora Anélia aí. Ela esteve só no Pleno. Tá bom, então eu retiro. Pois não, obrigada. De forma que fica, portanto, retirado o processo. Alguém mais? Não. Portanto, de forma que fica retirado o processo e será redistribuído para o Pleno. Terminamos? Bom, declaro encerrado, portanto, o órgão especial judicial, administrativo, e de imediato já abrimos o órgão especial judicial. Ao pregão do primeiro processo. É o processo TRT São Paulo 43, 7492 de 2014, agravo regimental em mandado de segurança. Relatora a excelentíssima senhora desembargadora Odete Silveira Moraes. Revisor o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Sampaio. Agravante Leandro Melo Pereira. Agravada a respeitável decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança pretendida nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei nº 12.016 de 2009. Não é ato meu? Acho que não. Não, eu acho que é ato meu, sim, né? É ato meu. Com a palavra, com a presidência, com a doutora Silvia. Pois não, doutora Odete? Pois não, senhora presidente, é agravo regimental e mandado de segurança. Eu estou negando o provimento. Eu já encaminhei cópia do voto aos demais desembargadores. Me coloco à disposição para algum esclarecimento. Doutor Fernando? Um momento. Eu estou de acordo com o voto. Alguém tem algum pedido de esclarecimento com relação a esse voto? Alguma divergência? Então, está votado a proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao agravo nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Próximo processo. É o processo TRT São Paulo 10, 52, 171 de 2013, mandado de segurança. A relatora é a excelentíssima senhora desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves. O revisor é o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Ariano. O impetrante é Rogério Alves. O impetrado é ato omissivo da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O julgamento desse mandado de segurança já havia sido iniciado na sessão de 12 de maio de 2014. Naquela ocasião, a excelentíssima senhora desembargadora relatora havia votado pela concessão da segurança, no que foi acompanhada pelos excelentíssimos senhores desembargadores Manuel Ariano, Cíntia Tafari, Ricardo Ludovici, Rilma Aparecida Emetério, Anélia Lichum, Sérgio Vinique, Fernando Sampaio, Maria Ângela Muraro e Valdir Florindo. Houve pedido de vista regimental do excelentíssimo senhor desembargador Rafael Pugliese. Aguardam para votar os excelentíssimos desembargadores Maria Isabel Cueva Moraes, Regina Duarte, Nelson Nazaro, Odete Silveira Moraes, Vilma Capato e Doris Prina. Então, a presidência está com quem?
Presidência com a doutora Silvia. Pois não, eu só não tenho aqui a lista. Pedido de vista do Dr. Rafael. Doutor Rafael tem condições de voto? Pois não, Excelência, nego a segurança acompanhando a relatora. Nega a segurança. Próximo, doutor Trigueiros, é isso? Não, a relatora concedeu. Acompanha? Negando. Senhora presidente, na ausência da relatora, continua o julgamento? Ela já deu o voto? Já havia iniciado, faltam só alguns. Só faltam 3 pessoas para votar. Acho que a presidência está com a doutora Silvia. A presidência é minha. Eu não sei se eu já votei, inclusive. Deixa eu ver uma coisa. Porque para mim disseram que ia ser retirado. A doutora Maria de Lourdes, acho que nem estava aqui, né? Só não estava na sessão. Fica resolvido, eu não voto. A doutora Regina estava aguardando para votar. Bom, mas eu acho que houve um equívoco lá do nosso gabinete. Eu fui informada que o processo foi retirado. Eu mantenho ainda o pedido de vista, se Vossa Excelência me conceder. Eu não tenho condição de voto. Um momentinho só. A doutora Maria Isabel não está. Doutor Nazar não está. Doutor Odete. O desembargador Rafael, ele concede a segurança, é isso que eu entendi? Denega. Nega. Denega a Nega a segurança. A relatora concedeu a segurança, é isso, né? A relatora havia concedido a segurança. Ela concedeu a segurança? Concedeu. Não, então, espera um pouquinho. Então, olha, eu devo estar incidindo no mesmo problema da doutora Regina Duarte, porque eu realmente tinha vista, tomei vista de um dos processos do mandato de segurança e estava acreditando ser esse. Como eu recebi um e-mail dizendo que a doutora Juscelema não participaria, também entendi que o processo estaria fora de pauta. Estou tentando julgar de memória, e a memória, então, eu pode acho estar... que é melhor. Então, eu mantenho meu pedido de vista. Aí Vamos, todos concordam que se retire e coloque na próxima pauta, então? Então vamos colocar na concordo, próxima pauta e desembargador. fica da mesma forma, aguardando para pedido de vista regimental do doutor Rafael e aguardando para votar. Doutora Isabel, doutora Regina, Nelson Nazar, Odete, Vilma Capato e Doris Prina. Ok? Então, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Acho que apenas para encerrar a sessão, né? Tem mais alguma coisa? Não? Então, eu declaro encerrada a sessão do órgão especial, lembrando a todos do nosso compromisso do dia 4, quando elegeremos a nova administração. Obrigada a todos.